doença que te matava em 24 horas na época Tudor. Você já ouviu falar da praga do suor? Talvez o nome não pareça tão assustador quanto outras doenças, mas ela foi uma epidemia mortal e aterrorizante. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar dessa praga que matava pessoas em apenas 24 horas. Tudo começou em 1485 e durou até a segunda metade do século XVI. A praga do suor chegou à Inglaterra e, com sintomas estranhos e causas desconhecidas, deixou médicos da época confusos e até hoje é motivo de debate entre os especialistas. O surto mais famoso aconteceu em 1528, quando a doença se espalhou pela Europa, mas a praga já tinha aterrorizado os ingleses anos antes. Diferente da peste negra, sobreviver à doença do suor não garantia imunidade. Na verdade, você podia pegá-la de novo. E muitas pessoas morreram durante os diversos surtos ao longo das décadas. Para entender o contexto, vale lembrar da Guerra das Duas Rosas, uma guerra civil entre as famílias Lancaster e York que durou anos e inspirou as lutas de poder em Game of Thrones, com os Lannister sendo baseado nos Lancaster e os Stark nos York. Essa guerra terminou com a Batalha de Bosworth Field em 1485, quando Henrique Tudor derrotou Ricardo III e se tornou o rei Henrique VII. Curiosamente, a praga do suor pode ter influenciado essa batalha, já que Thomas Lord Starley, que era apoiador de Ricardo III, manteve suas tropas fora de combate, alegando a doença como desculpa. Quando finalmente ele enviou seus homens, ele o fez em favor de Henrique, mudando o rumo da batalha e da história inglesa. Pouco tempo após essa batalha, em setembro de 1485, começaram a surgir relatos de morte pela praga do suor em Londres. Um médico francês chamado Thomas Forestier descreveu sintomas: suor intenso, rosto avermelhado, febre, dor de cabeça, sede e muita dor. Só no primeiro mês, cerca de 15 mil pessoas morreram. A praga era tão mortal que atingia adultos jovens e ricos, poupando de forma estranha crianças pequenas e idosos. Em 1485, por exemplo, a cidade de Londres perdeu 2 prefeitos, 3 xerifes e 6 vereadores. Aí, em 1502, Arthur, príncipe de Gales, filho de Henrique VII, morreu possivelmente por causa dessa doença. No século XVI, membros da corte de Henrique VIII também foram vítimas, incluindo Ana Bolena, que ainda não era a segunda esposa de Henrique. O bifão, Henrique VIII, tinha tanto medo da doença que em 1529 fugiu para bem longe quando uma de suas camareiras ficou doente. O medo era compreensível, já que os médicos diziam que era a doença mais fácil do mundo de morrer. A praga apareceu em diversos surtos: 1485, 1508, 1517, 1528 e 1551. E sempre que surgia, matava milhares de pessoas. E o surto de 1528 foi devastador, espalhando-se por toda a Inglaterra, exceto no norte e na Escócia. Durante esse período, Henrique VIII chegou a dissolver a corte e mudava de casa constantemente, com tanto medo da doença quanto de trocar suas meias, algo que ele fazia frequentemente. Essa também foi a única vez que a praga atravessou o Canal da Mancha, chegando à Alemanha, onde matou 3 mil pessoas só em Danzig, além de se espalhar para a Polônia, Escandinávia e partes da Rússia. Mesmo com tantos surtos, ninguém sabia o certo o que causava a praga. Na época, os médicos achavam que era uma gripe. Hoje, alguns pesquisadores sugerem que pode ter sido causada pelo hantavírus, enquanto outros acreditam que poderia ser envenenamento por antraz. Seja qual for a causa, a má higiene e a água contaminada certamente tiveram seu papel na propagação. Uma doença semelhante apareceu na França em 1718, chamada de suor de picardia, mas tinha um sintoma diferente: uma erupção na pele. Não se sabe ao certo se era a mesma doença ou uma variação.
De qualquer forma, a praga do suor causava pânico e muitas pessoas acreditavam que era um castigo divino. Um médico inglês chamado John Caius escreveu um livro sobre a doença em 1552, dizendo que era causada por névoas malignas e espíritos impuros. Ele também acreditava que uma dieta saudável e exercícios poderiam ajudar a evitar a doença. Embora suas explicações fossem bem supersticiosas, seus escritos influenciaram muito a medicina da época. A praga do suor seguia sempre o mesmo padrão. Surgia na primavera, matava no verão e desaparecia no outono. Os sintomas começavam com uma sensação de calafrios e frio intenso, seguidos por dor nos ombros, costas, pescoço e cabeça, além de suor excessivo, febre e náusea. O mais assustador era a rapidez da doença. Em poucas horas, a pessoa ia de uma sensação de frio para uma febre extrema, suor constante e delírios. Se sobrevivesse em 24 horas, tudo passava, mas a pessoa precisava se recuperar com um repouso absoluto. O pior de tudo é que, diferentemente da peste negra, você podia pegar a praga do suor várias vezes. Algumas pessoas morriam em questão de horas. Um relato descreveu pessoas dançando às 9 da noite e mortas às 11 horas da noite. A praga também afetou a família real. Em 1551, Charles e Henry Brandon, amigos do rei Eduardo VI, morreram no mesmo dia vítimas da praga. Charles tinha 13 ou 14 anos e Henrique 16. Com a morte deles, o título de Duque de Suffolk foi extinto. Assim como surgiu de repente, a praga desapareceu da mesma forma. Os surtos de 1508 e 1517 foram devastadores. Mas depois de 1551, a doença ficou mais localizada, afetando regiões como Devon e Exeter. Embora surtos menores tenham ocorrido nos séculos seguintes, nunca mais houve uma epidemia com a rapidez e a mortalidade da praga do suor. E aí, você acha que sobreviveria? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.